Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Quarteto Fantástico, edição número 5. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Enquanto Reed, Johnny e Ben comemoram a tão sonhada pescaria na zona negativa, um sonho para uns, um pesadelo cheio de vermes gigantes para outros, Sue e a equipe fingem ciúmes, rindo da ideia de três marmanjos querendo um fim de semana sem ninguém por perto. O portal se fecha. Johnny tenta agradecer. Sue o corta com um tenha diversão, querido. E a base mergulha num silêncio confortável, até o alerta tocar. Ela atende, esperando qualquer coisa menos o olhar arrogante da ladra que se auto-intitula a maior chefe criminosa da cidade. Uma mulher movida por azar armado e um prazer doentio em destruir vidas só pelo espetáculo. E ao enxergar aquela figura familiar na tela, Sue sente a tranquilidade do dia evaporar. Felicia Hardy surge cercada de policiais, ensanguentada, desesperada, e Sue reconhece imediatamente a mulher que menos gosta em toda Nova York. A ladra fala rápido, quase sem ar, dizendo que o Homem-Aranha está no espaço, que não tinha para onde correr, que os tiras a encurralaram até ela fugir direto para ali. Diz que está em sérios apuros, que vão incriminá-la por assassinato e que se Sue não ajudar, acabou. Então, quase implorando, pergunta se aquele lugar faz algum tipo de santuário. E Sue sente o peso de perceber que, por pior que ela fosse, a gata negra não veio por escolha. Veio porque não tinha mais ninguém. Sue encara Felícia com a paciência já desgastada, lembrando que não faz santuário e ouvindo a ladra agradecer com um debochado valeu, gata. Eu também gosto de você, antes de questionar por que diabos estava ali. Felícia tenta bancar arrependida, dizendo que quer fazer melhor, que precisa de uma amiga e de fiança, mas Sue devolve que o que ela realmente precisa é de um advogado, e que ela não é amiga dela. Desesperada, Felícia insiste. Se Sue não vai pagar sua saída, então que ao menos descubra o que aconteceu, porque não tem mais ninguém. Sul percebe a flutuação sedutora na voz da ladra, que elogia sua habilidade, chama ela de grande mulher e afirma que ninguém no planeta descobre segredos tão bem quanto Susan Storm. Um suspiro escapa. Sul finalmente cede, dizendo que vai investigar por causa do Aranha, não por ela. E ao ouvir Felícia mencionar que já teve um caso com Johnny, Sue aperta a ponta do nariz, exausta, e solta apenas um pedido. Conta o que realmente aconteceu. Felícia explica que tudo começou com um cofre no United Bank, registrado com um nome falso, o que Sue lembra ser crime, mas ela insiste que só precisava de documentos, porque ninguém deixa a própria certidão de nascimento largada na cozinha. Conta que o gerente, um sujeito irônico chamado Teller, a levou até o cofre, enquanto as câmeras estavam desligadas por manutenção. Ela tirou algumas fotos, guardou tudo e saiu, distraída no celular. Até tropeçar no corpo brutalmente assassinado do próprio Teller. Em segundos, o sangue dele estava nela. Os seguranças ouviram seu grito e ela correu antes que a prendessem, vindo direto pedir ajuda a Sue. Sue logo percebe que, segundo os guardas, ninguém entrou ou saiu enquanto Felícia estava no cofre, e que as câmeras caíram justamente naquele momento. Coincidência demais até para os padrões da Gata Negra. Felícia diz que piora. Descreve o cofre como uma sala sem janelas, com um único caminho vigiado, e jura que gostava do gerente, que jamais machucaria alguém que não merecesse. Mesmo assim, ao deixar a delegacia, Sue é consumida por uma dúvida que não consegue ignorar. Por que a maior ladra de Nova York teria se deixado pegar, sem roubar nada? Nada fazia sentido. Então ela decide ver o local do crime com os próprios olhos. Sul vasculha o banco de ponta a ponta e não encontra nada. Nenhum painel falso, nenhum túnel, nenhuma rota escondida. Apenas o local exato onde Teller caiu. O sangue onde Felícia disse que estaria e uma pequena porta de banheiro tão comum que jamais explicaria a fuga. Era tudo funcional, seguro e normal demais para um assassinato perfeito. Sem respostas, ela percebe que só restava ouvir quem realmente esteve ali durante o caos. Então, respira fundo, encara os seguranças e se apresenta com calma. Ela é a mulher invisível e precisa que eles contem exatamente o que viram. A tentativa de Sue de arrancar qualquer informação dos guardas dá terrivelmente errado,
e a simples menção de estar ali por Felicia Hardy quase faz todos apontarem armas para ela, questionando suas escolhas e suas prioridades. Ela mesma começa a duvidar por um instante, até lembrar das palavras de Ben sobre como as pessoas podem surpreender. E uma delas surpreende. Uma funcionária se aproxima com hesitação, chama Sue de Senhora Fantástico, depois corrige para Sue e explica que sua filha só está viva porque anos atrás Sue a salvou de um confronto com o Dr. Octopus. Diz que está ali trabalhando para pagar os estudos da garota e, por gratidão, oferece algo que ninguém mais ousou dar. Ela sai às 6. Se Sue a encontrar atrás da cafeteria da esquina, ela contará tudo o que sabe. Sue encontra Gracie no horário combinado, mas a mulher chega arrasada, dizendo que foi demitida. Não por conversar com ela, mas porque descobriram que o cofre de Felícia tinha sido arrombado com técnica de ladra profissional e $5.000 em joias sumiram quando a gata negra fugiu, o que fez o banco acusar todos os guardas de cúmplices. E o pior, enquanto todos juravam que ela ficou só 5 minutos lá dentro, as câmeras de cima mostraram que foram 15. Tempo suficiente para um roubo completo. Gracie, amarga, decide que se o banco quer ouvir 15, ela vai repetir 15 até morrer. Antes de ir embora, solta a frase que desmonta Sue. Não sabe como, mas Felícia usou ela. E também está usando Sue. Com os filhos dormindo, a Senhora Fantástico desabafa com Alicia, contando que voltou até Felícia e ouviu a mesma história. 5 minutos no cofre, nada roubado, pura inocência, e uma sinceridade tão absurda que parecia quase projetada para que ela acreditasse. Alicia pergunta se ela acredita, e Sue admite que talvez, porque a ladra poderia ter feito aquilo, mas o plano era tão burro, tão descuidado, tão cheio de lacunas que parecia errado até para Felícia. Então vem a pergunta que dói. Você não gosta dela, né? Sue responde que não, que Felícia é egoísta, impulsiva, perigosa, que vive empurrando os outros para decisões ruins. Alicia rebate, lembrando que a gata negra já salvou Manhattan, e Sue dispara que foi de um problema que ela mesma criou. Alicia sorri com um gole de vinho e diz que vai lembrar disso quando os quatro fantásticos salvarem o mundo de novo. Sue tenta encerrar o assunto dizendo que ninguém deveria confiar na gata negra, mas Alicia devolve que ela mesma não a conhece e ainda assim enxerga em Felícia alguém que apanhou da vida, que tomou decisões ruins, que pagou caro por elas e mesmo assim continua acreditando em si. É justamente o tipo de pessoa que ela gosta de conhecer. Sue resiste, xinga baixinho e acaba cedendo. Talvez. Talvez nunca tenha dado uma chance verdadeira àquela mulher. Só isso que não resolve o enigma. Se Felícia não matou Teller, ninguém mais poderia ter entrado sem ser visto. Alicia lembra que Sue fez exatamente isso no dia anterior, mas Sue rebate que aquilo exige poderes, e nenhum inimigo da Gata Negra tem habilidade ou motivação para montar um esquema tão elaborado só para enquadrar alguém que já cometeu crimes de verdade. Sue e Alicia tentam fechar o quebra-cabeça, mas tudo leva ao mesmo beco sem saída. Os guardas não fizeram. Gente sem poderes não conseguiria, e quem tem poderes jamais se daria o trabalho, deixando apenas Felícia, o que joga Sue num turbilhão de frustração. Ela desaba no sofá, chutando a possibilidade absurda de que a própria má sorte da gata negra tenha feito o gerente se matar sem querer, porque cedo ou tarde, a sorte de todo mundo acaba. Alicia comenta que já está tarde. Sue pergunta as horas e, ao ouvir que é quase meia-noite, algo finalmente se encaixa. Ela congela, olhos arregalados e o coração acelerando. E então, num sussurro urgente, diz: Alicia, acho que acabei de descobrir como o assassino fez tudo. Na manhã seguinte, Sue arma um golpe calculado. Convoca uma coletiva dos Quatro Fantásticos e, diante de câmeras famintas, exibe uma pedra da zona negativa montada em um anel, sustentando um discurso científico bobo o suficiente para distrair o mundo inteiro. Ela sabe que perde credibilidade, mas também sabe que a isca funciona. Em seguida, paga a fiança de Felícia, que agradece com charme e provoca dizendo que adora o diamante e que a liberdade deve significar que Sue acredita nela. Sue corta. Não, ainda não. Mas, ao tocar o anel e mostrar como a refração da luz muda a escala de qualquer coisa, até da menor das pedras, ela deixa claro que teve uma ideia. Não uma absolução, um plano. Algo que pode provar de uma vez por todas quem realmente matou Teller.
e que gostem ou não, as duas vão ter que descobrir juntas. Sue volta ao banco e coloca o plano em ação, alugando um cofre novo com toda a naturalidade do mundo, enquanto Felícia, invisível ao lado dela, acompanha cada passo. Os funcionários permitem que elas entrem sozinhas, e Sue agradece como se nada fosse, posicionando a caixa sobre a mesa. Felícia pergunta: "E agora?" E Sue responde que agora elas esperam. Porque se sua hipótese está certa, a pessoa que armou tudo já sabe que a mulher invisível está no cofre e não vai resistir à chance de agir de novo. A caixa se abre e Sul dispara para dentro do cofre, exigindo que o invasor apareça, e o técnico de manutenção surge com uma arma alienígena na mão, tão surpreso quanto ela. Ele pergunta como ela está ali, mas Sul ergue um escudo invisível endurecido, bloqueando a energia que vibra do disparo, enquanto o homem se desespera porque o plano claramente saiu do controle. Energias, hein? Ele rosna, tentando desestabilizá-la. Sul avança sem hesitar, mas ele diz que o jeito antigo funciona melhor, e acerta um golpe seco no rosto dela. O técnico, encurralado e apavorado, tenta reagir apontando a arma para si mesmo, e Sul percebe tarde demais o que ele pretende. Ela cria um escudo para contê-lo, mas o disparo acontece, dentro da bolha invisível. Um clarão comprimido que faz tudo vibrar. É claro, ela murmura, entendendo que a mesma arma usada para matar Teller agora estava sendo usada para destruir a única testemunha, sem ter como impedir o dano que ele causou ao próprio corpo. Sul só consegue manter o escudo firme e esperar que o efeito se dissipe. Depois disso, não resta nada além de aguardar e torcer para que, desta vez, a verdade finalmente apareça. 10 minutos depois, exatamente como Sul calculou, todos voltam ao cofre, inclusive o homem que não deveria existir ali. Ela pede espaço, empurra os guardas para trás com um gesto e encara o técnico revivido pelo ciclo temporal da arma, saudando-o. Felícia chega no meio da confusão, perguntando o que perdeu, e Sue responde que apenas juntou as últimas peças. 10 minutos. Precisamente 10 minutos. O tempo que o assassino voltava sempre que se matava. E o tempo que a mentira de Felícia não conseguia explicar. Agora, enfim, a verdade estava diante delas. Sue encara o técnico pelo nome, Fred, e revela a peça final. A arma era de Kang, uma pistola temporal que ele comprou destruída num leilão e consertou mal, criando um efeito limitado que só empurrava as pessoas 10 minutos para o futuro. Incapaz de usar aquilo direito, ele percebeu que poderia aproveitar a falha. Derrubou as câmeras externas, esperou o cofre abrir, ficou escondido nas escadas e disparou contra todos lá dentro, apagando-os do presente por 10 minutos. Enquanto o tempo saltava sem que ninguém percebesse, ele teve a chance perfeita de matar Teller e encenar o cenário ideal para incriminar Felícia. Só depois voltou a atirar em si mesmo, apagando a própria presença por 10 minutos e garantindo um álibi impossível. Sue reconstrói o crime diante dele. Com 10 minutos de cofre vazio, Fred achou que podia abrir fechaduras, pegar o que quisesse e sair limpo, mas acreditou demais na própria gambiarra. O raio da arma tinha alcance, não milagre. Teller estava no banheiro, fora da área do salto temporal, e quando saiu, encontrou Fred tentando fugir. Fred o matou para proteger o segredo e garantir que poderia repetir o golpe eternamente. Depois correu, escondeu o que roubou e voltou a si 10 minutos no futuro, pronto para fingir surpresa quando o corpo fosse encontrado. Só que o lucro era pequeno demais para compensar o sangue nas mãos, e quando surgiu a chance de um grande roubo, algo que realmente o tiraria do buraco, ele não hesitou. Com a confissão de Fred, Felícia é libertada, e Sue admite que foi o comentário inocente de Alicia sobre a hora que lhe deu a chave para solucionar tudo. Felícia tenta agradecer, emocionada e desajeitada, dizendo que aquilo significa mais do que consegue expressar, e Sue confirma que até Grace recuperou o emprego. A ladra finge despreocupação, mas se surpreende ao ser chamada de pequena heroína por ajudar, e ri dizendo que sempre teve um fraco pelos pequenos. Quando ela se levanta para ir embora, Alice a segura e sugere que Sue tem algo a dizer. Sue, tímida e corando, admite que ela não precisa ir, que poderiam celebrar um pouco, se Felícia quisesse, é claro. A gata negra inclina a cabeça e os olhos brilhando.
E então, numa virada completamente inesperada, a noite termina no que só pode ser descrito como uma explosão de energia, música e muita animação. Felícia, Sue e Alicia avançam pelo corredor como um trio imparável. Do outro lado, Reed, Ben e Johnny surgem atordoados, ainda tentando entender o que estavam vendo, quando as três mulheres aparecem celebrando como se estivesse tudo perfeitamente normal. Reed murmura, confuso: Felícia? O que a gente perdeu? Johnny pergunta, só para receber uma resposta afiada: Vegas, baby! Viagem das garotas começa agora! E antes que qualquer um consiga reagir, o trio se teleporta diante dos olhos incrédulos da equipe. Uma conclusão caótica, brilhante e absolutamente perfeita para uma noite onde, até salvar o dia, acabou levando a uma viagem só de meninas. Essa foi uma pincelada da história da HQ Quarteto Fantástico, edição número 5. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!